Olá! Neste vídeo a gente vai ver a demonstração da regra da cadeia. Por definição, sejam f de x em R e g de y em R duas funções, tais que x pertence à interseção de x com x' e b pertence à interseção de y com y', de maneira que a imagem de x está contida em y e f de x é igual a b. Se f é derivável no ponto x e g é derivável no ponto b, então a função composta g composta em f de x em R é derivável no ponto x com golf' de x é igual a g' de f de x vezes f' de x. Para a gente poder entender um pouquinho como vai funcionar essa demonstração, primeiro vamos relembrar um pouquinho do que é uma derivada. Se a gente for ver a derivada de uma função composta, ela pode ter o seguinte formato. Vamos supor que eu tenho a função g e eu queira fazer derivada de g em relação a x. Se essa função for composta, ela vai ter o seguinte formato. Vai ser algo como dg sobre df vezes df sobre dx. Outra notação que a gente pode encontrar ainda é a seguinte. A gente pode encontrar ainda d de g de f de x dx é igual a d de g de f de x sobre d f de x vezes d de f de x sobre dx. Vou chamar essa equação aqui de equação 1. Eu acho essa notação aqui bem mais familiar, mas vai ser necessário trabalhar com essa notação aqui também. Bem, vamos lá. Por definição, o que é derivada? A derivada de uma função m de x, qualquer, vou chamar assim, vamos ter assim, dmx dx, que é a derivada em relação a x, pode ser escrita como limite de t tendendo a x de m de t menos m de x sobre t menos x. Você também pode fazer aquela definição indo para h igual a t menos x, etc. Mas vai ser mais conveniente essa daqui. Desta maneira, para a gente encontrar a função composta, a gente tem que encontrar alguma coisa desse tipo aqui assim, ó. A gente quer d, voltando à função g, né? d de g de f de x sobre dx é igual limite de t tendendo a x de g de f de t menos g de f de x sobre t menos x. Essa é a relação que a gente quer demonstrar para poder encontrar essa equação 1. A gente precisa demonstrar a validade desse limite. Porém, quando a gente vai fazer algumas demonstrações mais para frente, pode ser que a gente se depare com algumas indeterminações. A gente não pode trabalhar com divisões de zero, porque sairia da precisão. A gente quer uma demonstração rigorosa. Então, o que é que a gente tem que fazer para isso? Nós vamos definir uma função acessória. Como seria essa função acessória? Vou chamar ela de h de z. H de z. Uma função por partes, tal que ela é definida como g de z menos g de f de x sobre z menos f de x, isso quando z é diferente de f de x, ou ainda como d de g de f de x sobre d de g de x, quando
Se aqui a gente está vendo que o z é diferente de f de x, a gente vai fazer quando o g é igual a f de x, pegando os dois casos. Só que eu não gosto dessa notação, essa notação deixa um pouquinho confuso. Vamos colocar assim então? Vamos colocar que quando for z igual ao f de x, isso aqui vai ser g' de f de x. É a notação mais limpa. Uma vez que a gente tem definido essa função h de z, nós podemos, por substituição, encontrar a função h de f de t, que vai ser dada da seguinte maneira: vai ser g de f de t menos g de f de x sobre f de t menos f de x. Isso quando f de t é diferente de f de x, ou ainda g' de f de x quando f de t é igual a f de x. O que é que a gente quer mostrar com isso? A gente quer mostrar o seguinte: d de g de f de t sobre dx é igual a h de f de t vezes f de t menos f de x sobre t menos x. Isso aqui vai ser igual g de f de t menos g de f de x sobre t menos x. Vou chamar essa equação aqui de equação 2. Se conseguirmos mostrar que a derivada de g de f de t dx, se conseguirmos mostrar que a derivada de g de f de t em relação a x é igual a essa função h de f de t vezes f de t menos f de x sobre t menos x, a gente vai conseguir demonstrar aquela parte que compõe a regra da cadeia. Só que a gente tem dois casos, né? Nós temos o caso quando z é diferente de f de x e quando z é igual a de f de x. Ou, calculando em f de t, a gente vai ter essa função calculada no ponto f de t diferente de f de x e quando f de t for igual a f de x. Dessa maneira, a gente aqui evita que tenha uma divisão por zero. Agora a gente vai analisar os dois casos. Primeiro caso, quando f de t é diferente de f de x. Nós queremos mostrar que essa igualdade é verdadeira. Vejamos bem. Se f de t é diferente de f de x, nós vamos ter que g de f de t menos g de f de x sobre f de t menos f de x vezes f de t menos f de x sobre t menos x é igual a g de f de t menos g de f de x sobre t menos x. Repara, no nosso caso, o f de t é diferente do f de x. Isso significa que a gente pode fazer essa relação, porque senão a gente estaria fazendo divisão por zero aqui, ó.
Como isso não acontece, a gente não impõe uma indeterminação, a gente pode fazer esse corte, dividir em cima e embaixo por f de t menos f de x, já que isso aqui nunca vai ser zero. Dessa maneira, o que é que a gente encontra? A gente encontra que quando o f de t é diferente de f de x, nós temos a função g de f de t menos g de f de x sobre t menos x. O segundo caso é quando f de t é igual ao f de x. A gente está fazendo a seguinte afirmação, ó, se o f de t for igual ao f de x, eu mostrei aqui, g' de f de x vezes f de t menos f de x sobre t menos x é igual a g de f de t menos g de f de x sobre t menos x. Eu só fiz substituir aqui, no caso de f de t igual a f de x, na função h de f de t. Ó. Quando f de t é igual a f de x, a gente tem aqui a função é igual a g' de f de x. Dessa maneira, a gente tem que, para que essa afirmação seja verdadeira, a gente encontrar algo que mostre que isso é verdade. Só que repara, se f de t é igual a f de x, isso aqui vai para zero, né? Repara que aqui também, como o f de t é igual a f de x, aqui também vai para zero. Ou seja, a gente encontrou a seguinte relação, 0 é igual a zero. Então essa afirmação é verdadeira. Com isso, a gente conclui que essa função, h de f de t, nos dois casos, só tem esses dois casos, né? Ou f de t vai ser igual a f de x, ou vai ser diferente. Se por acaso for calcular quando o f de t for diferente do f de x, a gente vai encontrar que é verdade, porque a gente pode fazer esse corte, já que é diferente de zero, a gente encontra que essa função, a derivada de g, a função composta g em f em relação a x, é igual a esta função h de f de t vezes esse pedacinho, que é igual a essa definição aqui da derivada que a gente viu anteriormente. Ou seja, essa equação aqui ela é válida quando o f de t é diferente do f de x. A gente viu também que quando o f de t é igual a f de x, essa relação também é válida, isto é, a derivada pode ser definida dessa maneira. Existem várias outras demonstrações que podem fazer a mesma validação da regra da cadeia. Essa é uma delas. E a gente divide nesses dois casos, usa essa função esquisitona aqui, né, h de f de t, para tirar ao caso da indeterminação. Porque quando a gente divide, quando é diferente e quando é igual, a gente encontra uma maneira de ser mais rigoroso e não considerar um caso que considera indeterminação, porque aí poderia ser que nem sempre fosse verdade a relação. Com isso, para deixar mais formal, a gente pode fazer o seguinte: como essas funções vão ser iguais na relação 2, a gente pode considerar que os seus limites também vão ser iguais. Como é que a gente faz isso? Vejamos a seguinte relação. De uma maneira formal, a gente quer mostrar aqui a derivada da função g de f de t em relação a x é igual a o limite de t tendendo a x de h de f de t vezes f de t menos f de x sobre t menos x. Anteriormente a gente viu os dois casos, né? As equações estão sendo iguais. Vamos calcular o limite delas para ver se está certo. No caso de f de t igual a f de x, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter limite de t tendendo a x de g de f de t menos g de f de x sobre f de t menos f de x
vezes f de t menos f de x sobre t menos x, o que é que a gente percebe aqui analisando este limite que a gente pegou dessa definição que a gente quer mostrar que é verdade? Pela propriedade dos limites, a gente pode quebrar esse limite em dois, né? A gente pode ter o limite de t tendendo a x, desse trambolhão aqui, que eu vou copiar de novo rapidinho, reparar na letra, de f de t menos g de f de x sobre f de t menos f de x vezes o limite de t tendendo a x de f de t menos f de x sobre t menos x. Aqui eu não fiz nada, né? Só apliquei a propriedade do limite. Vamos analisar esse limite aqui. O que é que isso significa para nós? A gente sabe que da definição de derivada, isso daqui é a derivada da função g de f de x. Concorda? Porque aqui é só aplicar a definição de derivada. E esse segundo limite aqui, o que é que ele significa? A definição de derivada também, ele é a derivada da função f de x. Com isso, o que é que a gente conclui? Que a derivada da função g de f de x em relação a x, ela é igual à derivada da função g de f de x vezes f' de x, pelo menos quando f de t é igual a f de x na função h, que a gente viu lá atrás, aquela monstruosa. Bora analisar agora o segundo caso. E quando o f de t é diferente do f de x, a gente vai ter o seguinte limite. Vai ter limite de t tendendo a x de h de f de t vezes f de t menos f de x sobre t menos x, que é aquela função que a gente definiu lá atrás. Só que repara um pouquinho, na função h de f de t, o que é que está definido quando a função o f de t é igual a f de x? Aqui diz, ó, g' de f de x vai ser o valor da nossa função h. Quando a gente aplica aqui, a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar o limite de t tendendo a x de g' de f de x vezes f de t menos f de x sobre t menos x. Só que repara, novamente a gente pode aplicar a propriedade do limite, dividindo isso aqui em dois limites. Só que para ser um pouquinho mais rápido eu vou adiantar. Repara que essa primeira fatia aqui do produto, ela não depende diretamente de t. É como se fosse uma constante em relação ao limite dependendo de t. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar que esse limite aí ele vai ser igual a g' de f de x vezes o limite de t tendendo a x de f de t menos f de x sobre t menos x. Só que, por definição, o que é que significa esse limite aqui? Quando a gente vier aqui, a gente vai perceber que essa equação ela vai ser igual a g' de f de x vezes f' de x, que é justamente a derivada da função f no ponto x, como a gente queria, né? Repara que o que é que a gente encontrou nisso tudo que a gente fez? A gente mostrou que o limite de t tendendo a x da função h de f de t vezes f de t menos f de x sobre t menos x é igual ao limite de t tendendo a x
de G de F de T menos G de F de X sobre T menos X. Isso aqui é igual ao quê? É igual a G' vezes F de X vezes F' de X. Isso aqui é justamente a derivada da função G composta em F de X em relação a X, como a gente queria, porque aqui a gente só tinha dois casos, quando F de T era igual ao F de X e quando F de T era diferente de F de X. A gente verificou os dois casos e mostrou que de fato essa equação 1 é verdade, né? Que a gente percebeu que ao definir essa função auxiliar h de z e aplicando em h de f de t, a gente mostrou que essa equação aqui é verdadeira e aplicando os limites a gente consegue demonstrar que a regra da cadeia é válida, isso é, a derivada de uma função composta g de f de x em relação a x é igual a derivada de g em f de x vezes a derivada de f de x, como queríamos demonstrar. It's been a long time, baby. Yeah. All I want is you. Yeah, that's right. It's pretty simple. Yeah. Tell me what you in the mood for.